entendeu? Então, a gente precisa ter essas habilidades, ter as disciplinas, porque no final das contas não tem como correr delas. E a prova não vai cobrar, acredito eu, geografia pura, história pura, sociologia pura e filosofia pura. Ele cobra, né? Vamos dar uma média. Seriam 8 questões de sociologia, 8 de filosofia. Já são 16 das 45. Puras. Quando você mistura, elas sobem para 23, 24, 25, 26. A geografia aí é o ponto do negócio. Se a geografia diminui, eles não colocam com mais história. Eles colocam com mais sociologia e filosofia. E eu vou ser muito sincero. Por causa do TRI, eles têm dificuldade de resolver esta prova, de colocar essa prova sem as duas disciplinas. Porque vamos imaginar o seguinte. O TRI, ele quer o aluno distraído, ele quer pensar no aluno distraído. O aluno, se for um conteúdo específico, sei lá, quando começou a Segunda Guerra Mundial, que nunca seria uma pergunta como essa, isso ou eu sei ou eu não sei. Não é uma distração ou não saber. Agora é uma distração, por exemplo, eu não notar que depois da Segunda Guerra Mundial vão existir consequências para o mundo todo. Entendeu? Então, é até difícil fazer uma prova como essa sem você puxar esse olhar mais interpretativo. Né? Agora, repito, a habilidade muito mais do que o conhecimento profundo sobre um autor ou outro. Eu sei muito sobre Nietzsche, por exemplo. Tá, tudo bem. Se o Nietzsche cair, a questão pura sobre Nietzsche, você está na vantagem. Mas talvez não caia, porque, vou repetir, 120 autores de 2010 para cá é muita gente. Não tem como a gente pegar certinho quem é o quê. No caso, seriam 2 anos ou 3 anos, cada um com uma questão com um autor, isso esquecendo geografia e história, né? Se você fosse pegar aí 120 autores. Mas, pelo que eu estou vendo, o primeiro dia Enem é uma prova com um cunho interpretativo muito grande. E a gente entra numa questão que envolve tanto linguagens quanto humanas. Quando eu interpreto uma questão, eu faço aquilo o que eu acho. E existem técnicas de interpretação. A questão é essa. Eu acho que é por isso que eles estão puxando para o conhecimento científico. Porque não pode ser o que eu acho. É o que está sendo posto, é o que está sendo colocado. Vamos tentar dar um exemplo mais simples, né? Vamos botar um assunto mais polêmico. Legalização do aborto. Tá. Os dados nos Estados Unidos mostram que o aborto foi legalizado, o crime diminuiu. Eu acho que é errado, o problema é seu. Os dados estão dizendo que o crime diminuiu. Entendeu? Mas não tem como você colocar a sua opinião. Você não vai discutir com a prova, você vai responder o que a prova quer que você responda. Né? Então, qual é a grande questão? A gente precisa tirar a subjetividade e ir para a objetividade. Né? Dentro da filosofia, a gente chama-se de epoqué. Né? Quando você se afasta do seu eu para olhar o problema de fora e responder o que o problema te dá. Agora você complicou tudo, né? Como é que uma prova de humanas com alto grau de subjetividade, como encontrar a objetividade dentro da subjetividade? Dados, né? Dados, ciência. Porque se você olhar, tudo que eu interpreto pode ser subjetivo. Tudo que eu interpreto pode ser subjetivo. Quem é que me prende no chão? A ciência. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre determinado aspecto, né, aspecto X, eu tenho as minhas opiniões sobre aquilo. Claro, eu tenho o meu conhecimento de mundo, ele foi formado sobre aquilo. Mas, o que é que os dados daquela questão estão me dando? Aí se ligue, o pulo do gato da prova do Enem. O que é que os dados estão me dando? Você está interpretando aqueles dados ou você está colocando dados sobre dados que não estão ali? Então, você vai ter que ter a leitura, o que é que os dados estão me dando, eu vou responder de acordo com aqueles dados. Nesse processo de leitura e interpretação e colocar lá embaixo, você pode se distrair em um dos momentos. Porque é interessante que o texto, e aí é muito importante pensar, a partir de certa idade o texto não funciona, de outra idade o texto funciona, e para os adolescentes funciona, talvez para mim não, né? Para você não, mas para eles funciona. Então, o que é que eu preciso me ater? O que é conhecimento científico aqui? Né? Vamos dar um exemplo que o Enem adora trabalhar. A questão da mulher. Ele adora trabalhar. Pronto, se ligue. Pro Enem, as mulheres ganham menos do que os homens. Eles têm dados para comprovar isso. Pro Enem, mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas. Eles têm dados para comprovar isso. Pro Enem, as mulheres sofrem feminicídio. Eles têm dados para comprovar isso. Eles trabalham com dados. Tem uma situação que é o Atlas da Violência que vale a pena você pensar. Você tem uma noção, em 2022, 66 mil mulheres sofreram violência sexual no Brasil. 70% eram meninas de menos de 13 anos. 80% foram pessoas conhecidas dessas meninas. Familiares. Isso. Ou seja, uma por minuto, mais ou menos. É muita gente. E outra coisa, vamos lembrar da subnotificação.
Será que todas as Isso. mulheres que sofrem violência vão dizer? Meninas de 13 anos que foram, porventura, que descobriram que ela sofria violência. Algumas estavam caladas. O Enem traz esse dado. Ele traz o dado. Ele pega do Atlas da Violência, que todo ano é feito, e ele vai te pedir para interpretar esse dado. Concordando ou não, é o dado. É o dado, exatamente. Então, assim, eu vou ter a minha subjetividade em... eu acho que isso é superfaturado, isso é super, sei lá o quê, isso é mentira, isso é A, B ou C. Mas o Enem, ele está trabalhando com dados. E aí é uma coisa muito interessante, que é o seguinte. O aluno do ensino médio, ele não faz ciência, por isso que ele não respeita a ciência. Porque se ele entendesse como o dado daquele é produzido, poxa, se os caras estão dizendo isso, é um órgão X, de algum lugar vem isso. Né? Por isso que também é tão importante nessa reforma do ensino médio o aluno fazer, o aluno buscar, o aluno ver acontecer na frente dele. Porque talvez a partir daí ele respeite os dados. Então, na prova de humanas, tem alguns conteúdos que a gente pode, ao longo da conversa, trazer. Olha, isso cai, isso aqui é comum. Né? Mas o primeiro ponto é respeito os dados, subjetividade, ciência, dado científico, o que é que está sendo apontado. Né? E aí você consegue cair menos em esparrelas subjetivas. O que você acha ou deixa de achar, deixa para discutir quando chegar em casa. Na hora da prova é deter na informação que está sendo ali anunciada.